O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um Ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 303 do podcast O Catecismo em um Ano. Neste dia nós leremos, dentro do artigo 6º, Não cometerás adultério, sobre as ofensas à dignidade no matrimônio, dos parágrafos 2380 ao 2386. O adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. O Sexto Mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Veem no adultério a figura do pecado de idolatria. O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. O divórcio. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Seu marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Esta desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais, e muitas vezes disputados entre eles. Cada um dos cônjuges querendo os filhos para si, por seu efeito contagioso, que faz dele uma verdadeira praga social. Pode acontecer que um dos cônjuges seja a vítima inocente do divórcio decidido pela lei civil. Neste caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio
e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido. E como leitura complementar para este dia, nós leremos a catequese do Papa João Paulo II, realizada no dia 23 de abril de 1980. O conteúdo ético e antropológico do mandamento "Não cometerás adultério". Recordemos as palavras do Sermão da Montanha. Aqui fazemos referência no presente ciclo das nossas reflexões de quarta-feira. Ouvistes, diz o Senhor, o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. O homem a quem Jesus se refere aqui é precisamente o homem histórico, aquele de quem encontramos o princípio e a pré-história teológica na precedente série de análises. Diretamente é aquele que escuta com os próprios ouvidos o Sermão da Montanha, mas com ele está também cada um dos outros homens, colocado frente àquele momento da história, quer no imenso espaço do passado, quer no igualmente vasto do futuro. A este futuro, frente ao Sermão da Montanha, pertence também o nosso presente, a nossa contemporaneidade. Este homem é, em certo sentido, cada homem, cada um de nós. Tanto o homem do passado como o homem do futuro pode ser aquele que conhece o mandamento positivo, não cometerás adultério, como conteúdo da lei, mas pode ser igualmente aquele que, segundo a carta aos Romanos, tem este mandamento apenas escrito no seu coração. À luz das reflexões precedentemente desenvolvidas, é o homem que, desde o seu princípio, adquiriu um sentido preciso do significado do corpo, já antes de transpor o limiar das suas experiências históricas no próprio mistério da criação, dado ter sido criado como homem e mulher. É o homem histórico que, no princípio do seu destino terreno, se encontrou dentro do conhecimento do bem e do mal, desfazendo aliança com o seu Criador. É o homem varão que conheceu a mulher, sua esposa, e a conheceu diversas vezes, e ela concebeu e deu à luz, em conformidade com o desígnio do Criador, que remontava ao estado da inocência original. No seu Sermão da Montanha, Cristo dirige-se de modo particular com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, precisamente àquele homem. Dirige-se ao homem de um determinado momento da história e, ao mesmo tempo, a todos os homens, pertencentes à mesma história humana. Dirige-se, como já verificamos, ao homem interior. As palavras de Cristo têm um explícito conteúdo antropológico, referem-se àqueles significados perenes através dos quais é constituída a antropologia adequada. Estas palavras, mediante o seu conteúdo ético, constituem simultaneamente uma tal antropologia e exigem, por assim dizer, que o homem entre na sua plena imagem. O homem que é carne e que, como varão, permanece em relação através do seu corpo e sexo com a mulher, isto é, de fato, o que indica também a expressão "não cometerás adultério", deve, à luz dessas palavras de Cristo, reencontrar-se no seu íntimo, no seu coração. O coração é esta dimensão da humanidade com que está ligado diretamente o sentido do significado do corpo humano e a ordem desse sentido. Trata-se aqui quer daquele significado que, nas precedentes análises, chamamos esponsal, quer daquele que denominamos gerador. E de que ordem se trata? Esta parte das nossas considerações deve dar uma resposta precisamente a tal pergunta, uma resposta que chegue não só às razões éticas, mas também às antropológicas,
estas de fato permanecem em relação recíproca. Por agora, preliminarmente, é necessário estabelecer o significado do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, o significado das expressões nele usadas e a sua relação recíproca. O adultério, ao qual se refere diretamente o citado mandamento, significa a infração da unidade, mediante a qual o homem e a mulher, apenas como cônjuges, podem unir-se tão intimamente de modo a serem uma só carne. Comete adultério o homem que se une deste modo com uma mulher que não é a sua esposa. Comete adultério também a mulher que deste modo se une com um homem que não é seu marido. É necessário deduzir disto que o adultério no coração cometido pelo homem, quando olha para uma mulher desejando-a, significa um ato interior bem definido. Trata-se de um desejo que neste caso é dirigido pelo homem para uma mulher, que não é sua esposa, com a intenção de se unir com ela como se o fosse, isto é, usando mais uma vez as palavras do Gênesis capítulo 2, versículo 24, como se os dois fossem uma só carne. Este desejo, como ato interior, exprime-se mediante o sentido da vista, isto é, com o olhar, como no caso de Davi e Betsabeia, para nos servirmos de um exemplo tirado da Bíblia. A relação do desejo com o sentido da vista foi particularmente salientada nas palavras de Cristo. Estas palavras não explicam claramente se a mulher, objeto do desejo, é esposa de outro ou se simplesmente não é esposa do homem que olha para ela desse modo. Pode ser esposa de outro, ou também não estar ligada pelo matrimônio. É necessário antes instituí-lo baseando-se de modo especial na expressão que precisamente define como adultério aquilo que o homem cometeu no seu coração com o olhar. É preciso deduzir corretamente daí que um tal olhar de desejo dirigido para a própria esposa não é adultério no coração, justamente porque o relativo ao ato interior do homem se refere à mulher que é sua esposa, em relação à qual o adultério não pode verificar-se. Seu ato conjugal como ato exterior, em que os dois se unem de tal modo que se tornam uma só carne, é lícito na relação do homem em questão com a mulher que é sua esposa, de modo análogo, é conforme com a ética também o ato interior na mesma relação. Contudo, aquele desejo, indicado pela expressão sobre todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, tem uma própria dimensão bíblica e teológica, que não podemos deixar de esclarecer aqui. Mesmo que tal dimensão não se manifeste diretamente nesta única e concreta expressão de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, todavia está profundamente radicado no contexto global, que se refere à revelação do corpo. Devemos remontar a este contexto para que a chamada de atenção de Cristo para o coração, para o homem interior, ressoe em toda a plenitude da sua verdade. O citado texto do Sermão da Montanha tem fundamentalmente um caráter indicativo. O fato de Cristo se dirigir diretamente ao homem como aquele que olha para uma mulher, desejando-a, não quer dizer que as suas palavras, no próprio sentido ético, não se dirijam também à mulher. Cristo exprime-se desse modo para explicar com um exemplo concreto que é necessário compreender o cumprimento da lei, segundo o significado que lhe deu Deus legislador. E além disso, que é necessário entender aquele superabundar da justiça no homem que observa o sexto mandamento do Decálogo. Falando deste modo, Cristo quer que não nos detenhamos sobre o exemplo em si mesmo, mas que penetremos também no pleno sentido ético e antropológico do texto. Se ele tem caráter indicativo, significa que, seguindo as suas pegadas, podemos chegar a compreender a verdade geral sobre o homem histórico, válida também para a teologia do corpo. As ulteriores etapas das nossas reflexões terão a finalidade de se aproximarem da compreensão desta verdade.
Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!